Hoje, dia 1º de setembro de 2022, tá? Então, mais uma vez, eu desejo uma boa noite a todos. E hoje, dia 1º de setembro, quinta-feira, nós iniciamos o nosso Setembro Verde. Esse Setembro Verde que já acontece há alguns anos na nossa casa espírita. E nós queremos, nesse momento, agradecer aos companheiros aqui presentes por participarem desse Setembro Verde, né? Mostrando que todos nós temos interesse nesse tema que aborda a questão da biodiversidade. E hoje, nessa noite, né, iniciando esse ciclo de 3 palestras tratando da questão da biodiversidade, quem fará o estudo para nós será a nossa amiga Carmen Matos, já estudiosa da Casa de Francisco de Assis, e que aceitou o nosso convite. E o tema que será conversado conosco, refletido nesta noite, será Planeta Saudável e Protegido. Ainda é possível? É uma interrogação, né? Será que ainda poderemos ter um planeta saudável e protegido? Então, antes de iniciarmos a nossa primeira palestra do nosso Setembro Verde, nós vamos fazer uma leitura do preparo, que é do livro Canção da Natureza. Esse livro é de João Nunes Maia, pelo Espírito Caena. E o título desse texto é O Evangelho em a Natureza. Nós vamos ler apenas um trecho desse texto. E inicia assim: muitos desconhecem a procedência do Evangelho de Jesus. A nossa alegria é de falar da sua fonte paternal. Esse pergaminho divino, vem de Deus, que se expressa nas fibras mais profundas da natureza. O Evangelho foi copiado das leis estabelecidas pela melodia universal dos reinos da Terra, para servir os filhos de Deus que estagiam no planeta. As leis são eternas, vigilantes, que nunca entram em desarmonia. É por isso que os grandes instrutores da vida maior falam que o Evangelho se encontra nas plantas, nos animais, nas águas, no vento que sopra, nos pássaros e nos peixes. Ele estabelece o elo divino do último elemento de vida na escala decrescente, como no último na escala crescente. Ele é vida estuante de Deus a mostrar o amor com sua terapia singular. Todo bom observador em qualquer campo de vivência e que segue as leis naturais passa a viver melhor, por viver dentro da harmonia universal. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Francisco de Assis e a todos esses espíritos que trabalham por esse evangelho em a natureza. Esse trabalho que visa manter o nosso planeta saudável, que visa manter essa harmonia, essa beleza dessa escola onde o Pai nos colocou a cada um de nós. E que nós possamos, com sabedoria, cultivar, manter esse planeta equilibrado em suas energias, em sua vida que pulsa, porque essa é a nossa casa planetária. Essa é a escola onde iremos aprender, onde iremos evoluir para caminhar em direção ao Pai. Então, pedimos a Deus, pedimos aos amigos espirituais que fortaleçam a nossa vontade para que cada um saiba fazer as escolhas corretas para manter em equilíbrio
esta casa que o Pai nos deu para que nós possamos crescer, evoluir, aprender e nos tornarmos espíritos puros. Obrigado, Senhor, por nos permitir reencarnar neste planeta. Um planeta que o Senhor preencheu de belezas e de maravilhas. E que nós possamos amá-lo, valorizá-lo e protegê-lo, para que esta casa abençoada também seja a casa de muitos outros irmãos que aqui chegarão e que todos possam gozar dessas maravilhas como nós. Que a tua luz, que a tua paz e teu amor esteja sempre conosco. Graças a Deus. Bem, nós temos aqui a nossa irmã, Carmen, que aqui se encontra. Carmen, você tem até 19h35, 19h40 para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e te ilumine e que todos nós possamos aproveitar esse momento para aprender e crescer um pouco mais. Olá, meus amigos, boa noite. É um prazer estarmos juntos mais uma vez nessa continuidade de estudos da Casa de Francisco. E é um prazer imenso, né, trazer essas reflexões sobre o planeta, porque é a nossa casa, como a Rose acabou de falar. Somos inquilinos aqui. Então, esse planeta lindo, maravilhoso, nos foi emprestado para que a gente possa se desenvolver aqui, crescer, evoluir, aprender. Então, a gente precisa respeitar esse ambiente que nos envolve, que nos alimenta, que nos cobre o nosso corpo, que nos dá tudo de que necessitamos para a nossa vida. Então, respeito a esse planeta, a essa casa que nos foi emprestada para que a gente pudesse trabalhar as nossas questões de outras vivências, sabe-se lá em que planeta tivemos, mas esse é maravilhoso. E o que a gente tem feito a respeito dele, né? Porque vivemos um momento em que as atenções todas se voltam para os cuidados com o meio ambiente, não é verdade? Amanhã mesmo vai acontecer um evento grandioso, o Rock em Rio, e eu vi algumas matérias, a preocupação com a sustentabilidade, com o lixo. Vamos diminuir esse lixo, vamos fazer o lixo zero, que é um projeto maravilhoso e acontece e pode existir. Alguns palcos estão sendo montados com material reciclado. Então, repara, existem muitos movimentos que caminham rumo à sustentabilidade, ao equilíbrio. A palavra sustentabilidade é o equilíbrio. Então, nós necessitamos desses aprendizados para que a gente possa colocar dentro da nossa vida também, principalmente, né? Então, esse momento de preservação, de desenvolvimento sustentável, uso consciente, né, dos recursos, será que realmente nós estamos fazendo esse dever de casa, esse uso consciente? Porque a gente sabe cobrar muito bem, né? O governante, os nossos parlamentares, o que eles estão fazendo a respeito disso, as empresas, elas realmente estão tendo a pegada sustentável, como se fala, né? Será que estão cumprindo com as leis das emissões dos gases, com os resíduos que são deixados pelas fábricas? Enfim, todas essas questões que são importantes e qual o nosso papel a respeito disso? Será que na hora que vamos comprar um produto, será que procuramos saber se essa fábrica, se essa indústria está tendo uma pegada ecológica, ou seja, está respeitando o meio ambiente, está está cuidando dos resíduos que são jogados nos rios? Será que a gente tem essa preocupação na hora que a gente vai escolher o produto A ou o produto B? Qual é o que eu vou levar para minha casa?
Será que quando eu compro algum produto para o meu cabelo, para a minha pele, será que eu procuro saber no rótulo se tem alguma preocupação com o meio ambiente? Se aquele produto, aquela planta, ou enfim, aquilo que foi retirado da natureza, será que ele foi realmente, havia permissão de retirar? Então, repara, existe um movimento muito grande de cobrança, que é lícito, que é certo, que tem que ter lei, que tem que ter regra, tá certo? Mas o que a gente faz a respeito disso? Qual é o nosso papel? Eu me lembro que eu ainda trabalhava, ainda estava, não tinha aposentado ainda, e eu não sei se já falei esse assunto, mas eu vou falar de novo, porque eu esqueço também, né? Então, eu me lembro que a gente trabalhava muito, né? Quem é professor, a gente falava muito sobre a questão ecológica, sustentabilidade, era uma coisa que a todo momento nos projetos da escola, e a Amazônia, e aí eu tenho uma sobrinha que ela trabalha numa ONG, e ela é daquela pessoa efervescente e trabalha com as populações indígenas. Aí eu perguntei, Andréia, é o nome dela, como é que eu vou ensinar para os meus alunos a respeito da Amazônia, né? Da questão da derrubada, da exploração ilícita da Amazônia? Qual é o nosso papel aqui na região sudeste e a região norte, é lá longe? Aí ela falava assim, tia, pelo amor de Deus, faça com que seus alunos procurem saber se aquela madeira a estante que a mãe vai comprar, que o pai vai comprar, a mesa, a cadeira, se aquela madeira teve autorização de ter sido derrubada. Aí eu disse, caraca, é isso mesmo. A gente tem que correr atrás disso, a gente tem que fazer a nossa parte. Não só exigir que aconteça, mas qual é o nosso papel? Será que a gente procura saber qual é a procedência da madeira cuja mesa está na minha frente aqui? Ou simplesmente, ok, deixa para lá. Então, essas atitudes que a gente precisa se envolver são atitudes necessárias nesse momento em que as atenções todas se voltam para os cuidados com o ambiente. Porque uma coisa é do lado de fora, que tem que ser feita, outra coisa é do lado de dentro, que tem que ser feita. Né? A primeira Conferência Internacional da ONU sobre meio ambiente foi em 1972, há 50 anos atrás. Pessoas sentaram à mesa para conversar sobre isso, sobre essa pegada ecológica, sustentabilidade e a nossa atitude a respeito disso. Uma vez eu ouvi um exemplo do André Trigueiro, essa pessoa em ebulição a respeito da ecologia, sobre o meio ambiente, biodiversidade, enfim, tudo que tange a respeito do ambiente. E ele conta uma historinha que eu achei ótima e eu vou contar para vocês. E estava na calçada um habitante do planeta de provas e expiações, nós. E aí, no caminho dessa rua, né? Estava na calçada, aí a criatura chega e se depara com um monte de papel, de sorvete, de picolé, né? Aqueles saquinhos de picolé, no chão. Aí o que ela faz? Mais que gente porca e mal educada. Que porcaria! Que coisa horrorosa! Esse povo tinha que ir direto para o mundo primitivo. E foi embora. Foi embora. Aí, agora, vamos mudar o ambiente. Planeta regenerado. Planeta de regeneração. A criatura, né, caminhando na calçada, se depara com aquela situação, a mesma, cheia de papel, né, de sorvete, de picolé, aqueles saquinhos. Ela olha aquilo, planeta de regeneração, não confunda. Ela olha aquilo e diz assim, meu Deus, que coisa! Tenho certeza que deve ter sido alguma mãe, né, ocupada com os filhos e aquela confusão, sacola, e algumas crianças jogaram os papéis no chão. O que ela faz? Planeta de regeneração pegou aqueles papéis, não havia lixeira perto, guardou e jogou fora, numa lixeira adiante.
Repara só a diferença. A calçada nossa, de planeta, de provas e expiações, é terra de ninguém, porque alguém tem que fazer o trabalho. Eu já faço a minha parte, eu não jogo no chão, e se dane o resto. Planeta regenerado, a criatura já raciocina diferente. Esse papel, ele pode entupir o bueiro, ele pode provocar enchente, ele pode encher as casas, ele pode colocar pessoas desabrigadas. Olha a diferença do padrão mental das criaturas. Olha a diferença. Então, o que nos traz isso aí? Algum movimento que nós precisamos fazer, que muitas vezes alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que fazer, porque eu faço a minha parte, que se dane o resto. O que isso denota para a gente? Qual é o vício pior? Está na questão 913. Kardec pergunta, qual o pior vício da humanidade? Egoísmo. Lembram? Egoísmo é o pior vício. Tudo para mim, para os meus e nada para o resto. Repara a atitude e esse convite, nesse momento, para nós pensarmos sobre essa questão do planeta sustentável e protegido que queremos, tem a ver conosco, a nossa atitude, a nossa ação, o nosso padrão mental, a nossa atitude, o nosso comportamento. Aí eu vou pedir para a Rose colocar, vou pedir licença para vocês para colocar um material para continuarmos a nossa reflexão. E aqui nós vemos o Francisquinho e o São Francisco, patrono dos ecologistas. Não é à toa, né? Irmão Sol, Irmão Lua, Irmão Formiga, Irmão Lobo, ele realmente representa a ecologia. Então, essa pergunta que nos traz, né, aqui, nós juntos aqui para reflexionarmos, é um planeta saudável e protegido? Ainda é possível? Cada um de nós vai ter que responder essa questão. Eu não vou dar spoiler para vocês. Eu respondo por mim, cada um de vocês vai responder por vocês. Vamos à outra, Rose. Passa para outra, por favor. E aí, olha essa questão aqui. Gandhi, Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer no mundo. Olha só o que a gente falou anteriormente. A gente quer a mudança do mundo, então ela começa por nós. Começa com cada um de nós aqui. A paz do mundo começa onde? Começa em mim. Então, esse movimento que nós precisamos fazer tem que começar conosco. Eu me lembro no ano passado, né, que foi a primeira vez que eu assisti o Setembro Verde, e eu me lembro perfeitamente da Lourdes, quando ela fez a palestra dela, as outras também fantásticas, né? E ela falou, gente, a gente precisa fazer algum dos R's. Então tem, deixa eu pegar a cola aqui, assim, repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. 5 R's. Quando eu ouvi aquilo, gente, eu tenho que fazer pelo menos um R. Não é possível. É isso aqui, a mudança que a gente quer no mundo tem que começar conosco. Aí eu comecei a pensar, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa realmente que possa diminuir algum efeito na casa que eu habito, que é a casa planetária. Aí eu pensei, bom, eu levo todo dia meu cachorro na rua e eu levo um saquinho, né? Levava 2. Aí eu resolvi levar um saquinho só. Pelo menos eu não gasto mais de 700 saquinhos por ano, eu gasto 365 saquinhos. Aí eu pensei, pera lá, os 5 R's, repensar, reduzir, reutilizar. Aí eu comecei a fazer, né? Não estou fazendo apologia a mim, não, propaganda, mas repara só, coisas pequenas que a gente pode fazer. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar o cocôzinho, né, do meu cachorro, e aí eu levava para casa, como eu tenho feito, e aí eu jogo fora, jogo no vaso e lavo o saco.
Ou seja, ao invés de eu gastar, jogar no lixo, jogar para a natureza 365 saquinhos plásticos, eu já diminuí, eu só jogo 100, porque eu vou lavando até quando der. Então, repara, são pequenas coisas que nós podemos fazer com essa mudança que a gente quer no mundo. Então, é menos saco que possa estar engasgando os animais, é menos microplásticos que a gente sabe que nós estamos ingerindo, esses microplásticos, através dos animais que nós ingerimos, dos vegetais, enfim. Nós sabemos que isso é emergente. Então, essa mudança precisa ser feita, começar por nós. A gente tem que exigir, até o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si', ele coloca que sobre o cuidado com a casa comum, tudo está interligado. Os problemas e desafios ambientais estão intrinsecamente relacionados às vergonhosas desigualdades sociais tão acentuadas na sociedade brasileira. Então, são certos alertas, certas luzes que nos fazem caminhar numa direção diferente dessa que nós estamos, né? Então, vamos para o próximo, Rose, por favor. Então, aqui a gente nós trazemos esse texto aqui do livro Cartilha da Natureza, que é de Casimiro Cunha, Espírito de Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel, aliás, nesse livro, nessa obra, é o único texto, a única mensagem de Emmanuel. Então, ele traz como se fosse assim, um prefácio, né? Uma introdução. E ele começa tendo uma frase da parábola do filho pródigo. E ele começa assim, né? Está em Lucas, capítulo 15, versículo 12. E ele repartiu por eles a fazenda. Vamos lembrar da parábola em que o pai divide os bens, a fazenda, aos filhos, né? E aqui Emmanuel traz para a nossa reflexão. A natureza é a fazenda vasta que o pai entregou a todas as criaturas. A natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. O que nos diz? O que são as lições maternais? Lição de amor, lição de renúncia, lição de cuidado. Isso é a natureza. Em seus círculos de serviço, porque tudo em a natureza trabalha. A abelha trabalha, o vento trabalha, o sol trabalha, as águas trabalham. Nada permanece estático, nada permanece sem função. Coisa alguma, repetindo, permanece sem propósito, sem finalidade justa. Até o carrapato tem a sua finalidade, a barata também. Tudo em a natureza tem uma finalidade justa. Recordemos aquele Jesus que veio à Terra, passando pela manjedoura, e que recebeu pastores e animais como visita primeira. Aí eu lembro do nosso estudo ontem, né, Rose, que a gente estava falando dessa questão daquele que é pequeno, né? E olha, Jesus colocou os pastores lá em cima, lá no primeiro plano, com os animais. A primeira visita, quem ele coloca? Aquele que socialmente é desmerecido. Então, ele traz o pastor como o primeiro, aquele que recebeu primeiro Jesus. Aí ele continua, né? Que foi anunciado por uma estrela brilhante, que ensinou sobre as águas, orou sobre os montes, escreveu na terra. Jesus não precisava de palácios, Jesus não precisava de sofás estofados, aveludados, cheios de adereços de ouro. Ele ensinou, a escola de Jesus era na natureza, sobre as águas, na terra, nos montes. Então, olha só o ensino que Jesus nos traz de valorização das pequenas coisas, né? Dessas lições maternais. E aí Emmanuel continua. Relembremos semelhantes ensinos
e recebamos a fazenda do Senhor, não como um filho pródigo que lhe desbaratou os bens. É como nós estamos fazendo com os recursos da natureza, desbaratando. Mas como previdentes, que procuram aprender sempre, enriquecendo-se de tesouros imortais. Não é amealhando, né? Guardando. São os tesouros das virtudes, os tesouros da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo. É isso aqui que ele está nos dando, essa lição aqui da grande fazenda. Essa cartilha aí que nos mostra como nós temos que lidar com esse bem que é a natureza, que Deus nos permitiu estar aqui. Passa para o outro, Rose, por favor. O livro Vinha de Luz é um trecho da Casa Espiritual. Emmanuel, novamente, Chico Xavier. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador, que somos nós, que está trazendo essa metáfora, essa figura de linguagem aí, em contínua modificação para melhor. O que ele está falando? A nossa evolução, nosso processo evolutivo. A gente tem que modificar, a gente tem que ajudar essa casa espiritual que somos nós a estarmos sempre nessa contínua modificação. O que é isso? É o homem velho que nós precisamos modificar para um homem novo, um homem atento a tudo que está acontecendo no mundo, as nossas atitudes que precisamos modificar. O cristão sem reforma interna, olha aí o processo evolutivo, dispõe apenas das plantas do serviço. É como uma casa que só tem a planta e não tem mais nada. Não existe nada nessa casa, não existe nenhum movimento de modificação para melhor, né? O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. O que nos traz esse trecho, né, da casa espiritual? É a nossa responsabilidade conosco mesmo. Sim, nós estamos nesse ambiente, né, nessa natureza exuberante. E aí, o que nós estamos fazendo? Que modificação nós estamos fazendo para conosco? Passa para o outro, Rose, por favor. E aqui nós temos um panorama triste, né? Que nos mostra aqui, né? Especialistas divergem se ainda há tempo para salvar o planeta. E aí nós vemos questões sobre os gases, né, emitidos na natureza, e o que nós fazemos a respeito disso, né? Será que alguns movimentos a gente pode fazer em relação a isso, né? Além de estar cobrando da empresa, da fábrica, se tem uma pegada sustentável, se preocupa com o meio ambiente, com os resíduos, mas será que eu, que tenho um carro, será que eu... puxa, estou morrendo de preguiça, só uma casinha, né? Qual o problema? Só um carro, sim, mas é o meu carro, o carro do vizinho, o carro do outro, e isso acaba virando uma multidão de pessoas que não se preocupam com os gases que estão sendo emitidos na natureza. Aqui, novamente, a questão da poluição das águas, os resíduos, as garrafas, os sacos plásticos, né? Eu já estou tentando fazer minha parte aí, né? E, novamente, os pesticidas, os agrotóxicos, e aí a gente para um pouquinho para raciocinar. Quantas vezes nós, né? Eu quero comer morango o ano inteiro. Eu tenho que comer morango o ano inteiro, porque eu não aguento ficar 2 meses sem comer morango, né? E assim outras coisas. A gente cria vícios, a gente cria padrões, né, de comportamento. E aí, o que as empresas fazem? Se tem gente que quer todo ano, todo mês, morango, então vamos trabalhar isso. E aí entra os pesticidas, entram os agrotóxicos, entram essas medicações que nos fazem mal. Mas a gente não aguenta.
A gente tem que ter, olha o egoísmo aí. Aí eu me lembro, uma vez eu estava na casa de uma amiga, né, que eu fui almoçar com ela, e aí ela dizia assim para mim, né, ela estava toda atrapalhada, porque a Coca-Cola, estou dando propaganda, o refrigerante não tinha chegado, e ela disse assim, a filha não come sem refrigerante. Não tem refeição sem refrigerante. Eu falei, uau! E o dia que eu não tiver dinheiro para comprar o refrigerante? Aí a gente vai pensar, repara só, como muitas vezes a gente cria padrões de comportamento e ensina para as crianças a serem dessa forma, senão ele não aguenta. As maquininhas tem que ter, o menino tem que se divertir, tem que ter o bife no prato, senão senão a pessoa morre. Já pensou se o quilo da carne chegar a R$ 200, quem é que vai comprar? Como é que a criança vai ficar? Ela tem que ter o bife no prato, senão ela não come? Repara como a gente cria, olha a educação. A gente cria esses padrões de comportamento e isso acaba gerando até recursos que são retirados da natureza sem necessidade. Então, repare, isso tem a ver com a educação. Aqui a gente vê a outra imagem aqui, né, as florestas sendo derrubadas e queimadas, essas queimadas, né, porque a gente, mas qual o problema de eu queimar esse bichinho aqui? Qual o problema da guimba de cigarro? Isso já tem tanta pesquisa a respeito disso, do acúmulo das guimbas, o acúmulo dessas queimadas ilícitas, né? Porque tem as queimadas que são controladoras mesmo, mas as ilícitas. Então, todas essas questões que nos falam do nosso o desperdício, que é uma coisa absurda, que se joga fora em tantas pessoas. Eu vi uma pesquisa, né? Tem algo que não falta é pesquisa, que a cada segundo, 4 criaturas, a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Uma pessoa morre. Então, é uma estatística aí bem apavorante para nós, quando nós vemos o desperdício. As guerras, né? A guerra da Ucrânia, esse medo, essa angústia que nós temos a respeito das bombas nas usinas. Então, cada situação que nos coloca nessa instabilidade a respeito dessas questões ambientais também. Passa para outra, Rosa, por favor. Acho que você voltou para trás, é para frente. Próximo. Aí a gente pergunta, né? Aí Kardec pergunta, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E os espíritos respondem, é que ingrato homem a despreza. Ela, natureza, no entanto, é excelente mãe. A Terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E faz parte, né, da nossa trajetória nesse planeta, essa vontade de sem regra, sem disciplina, de eu não conseguir me contentar, eu tenho que consumir, tenho o consumir e o consumismo, né? Aí a gente vê, né, questões como, até no ano passado se falou muito sobre a quantidade de água que se gasta com uma calça jeans. Gente, é uma coisa absurda. São 1.500, eu anotei aqui para não perder, mas agora perdi. 1.500 e não sei quantos litros para uma calça jeans. E será que a gente precisa de 3, 4, 5 calças jeans? Ainda mais que hoje em dia a calça jeans pode ser rasgada, pode ser de qualquer maneira. Então, é um absurdo. Então, nós somos imprevidentes porque a gente quer as coisas, né? A gente precisa, como se isso a gente fosse levar para onde a gente vai depois que a gente desencarnar. Passa outra, Rose, por favor. E aí a gente vai para a lei de conservação. E nesse livro aqui, eu não vou dar muito spoiler, eu sei que a Rose vai trabalhar esse livro, né? E aí eu trago um trechinho, né, desse autor, que é o Guilherme Del Valle, e ele
ele traz as leis morais com o Paulo de Tarso. Um livro realmente fantástico, né? Eu comecei a pegar algumas coisas e fiquei já apaixonada por ele. Então, ele traz uma coisa interessante para nós, né? Trazendo o Evangelho, trazendo o Livro dos Espíritos. Então, ele diz assim, que o termo sustentabilidade é uma forma moderna para se referir à aplicação da lei de conservação nas organizações e movimentos em geral. Então, ele traz, né, Paulo de Tarso na lei de conservação, na sua trajetória. Aí ele continua com mais um trecho. O Criador nos convida ao equilíbrio. Então, a lei de conservação é equilíbrio, né? É sustentabilidade em todos os setores da vida, em todos os setores da vida, emocional, né? Material, físico, social. Então, é um equilíbrio que a gente precisa ter, né? E o grande desafio é distinguir o limite entre o supérfluo e o necessário diante das tentações do mundo. É a calça jeans, que eu preciso ter a calça jeans, é o sapato, que eu sou centopeia, enfim, são todas essas questões e muitas vezes são coisas que a gente pensando, tendo o repensar, que é os 5 R's da Lourdes, né? A gente para e pensa, eu preciso disso para viver, eu preciso de mais uma coisa, eu preciso de mais uma bolsa. Então, todas essas questões fazem parte dessa questão do planeta sustentável que nós queremos, né? E aí, só um trechinho aqui do livro, quando ele fala de Paulo de Tarso, né? Quando ele comenta sobre a questão da lei de conservação, ele coloca, quando Paulo de Tarso, aquele homem, né, que a gente sabe, disciplinado, aquele homem correto, né, ele sai fugido de Damasco, né, porque senão ele é pego, então ele sai dentro de um cesto, né, fugindo, mas ele estava tão incomodado com aquilo, porque ele estava fugindo, e para ele aquilo não estava certo, mas ele começou a aceitar. Repara que essa questão do limite, desses movimentos que a gente precisa trabalhar, né? E aí ele coloca também outra parte aqui, na questão das viagens, né? Do seu alimento que era escasso, né? Em determinados momentos, ele tinha o alimento escasso, mas em outros não. Ele sempre, uma coisa muito importante, ele sempre trabalhou para o sustento pessoal, ele nunca ficou instalado somente porque ele estava levando a difusão do evangelho. Então, ele sempre correu atrás de produzir, de trabalhar. Então, onde ele estivesse, ele fazia os tapetes, ele trabalhava, né? Então, só esse trechinho aqui. Pode passar, Rose, mais uma tela, por favor? E aí a gente traz que nesse livro, esses dois autores, eles trazem esse texto aqui que eu achei muito importante. E eles dizem assim: o espiritismo é ecológico em sua essência, fundando-se em princípios de solidariedade e de responsabilidade individual e coletiva. Não é só individual, é coletiva, né? Então, nós temos que pensar no outro. Olha, amar o próximo. Olha, pegar o papelzinho que o outro jogou, né? Repara, amar o próximo, ser solidário, né? Aí ele continua evidenciando pelo estudo da reencarnação, que somos herdeiros de nossas ações e de seus reflexos na morada que habitamos. Não se trata apenas de cuidarmos do planeta para nossos filhos e netos, que muitas vezes a gente fala, meu Deus, que planeta que eu vou deixar para os meus netos e meus filhos? Mas de prepararmos no presente a realidade ambiental que irá acolher a nós mesmos em próximas reencarnações, caso tenhamos méritos e condições evolutivas de permanecermos na Terra. Então, pessoal, nós estaremos trabalhando para esse planeta, para que, se tivermos o crachá de regeneração aqui, voltaremos para cá. Se não, partiu para outro. Então, que nós tenhamos essa certeza
das nossas ações, dos reflexos na morada que habitamos, é para nós, o nosso lar é aqui e agora. Não vamos ficar no nosso lar, lá no plano espiritual, não. O nosso lar é aqui agora. Nós temos que fazer a nossa parte, arregaçar nossas mãos, arregaçar as mangas para cuidarmos desse planeta. Passa, Rose, por favor, a outra tela. E aqui nós vamos para a lei de destruição. Necessária e abusiva. E aí Kardec pergunta, a lei da natureza é a lei da natureza a destruição? E eles respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. A gente tem até um impacto nisso, né? Vamos pensar no homem velho também, que precisa renascer e regenerar também. Porque o chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. O homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Nós temos vários exemplos dessa forma abusiva de destruição. Aí vamos lembrar, só um trechinho aqui, vamos lembrar do livro da Tsunami. Eu vou trazer o livro do André Figueiro, que é Ecologia, Espiritismo e Ecologia. E ele mostra, relembrando aqui para nós, né, porque nós temos tsunamis, já sabemos que as placas tectônicas elas têm a necessidade de se deslocar em determinados momentos, e nós temos as enchentes, nós temos os incêndios, né? Enfim, todas essas questões que fazem parte das leis morais, e a lei de destruição não fica fora disso. Então, vamos lembrar, em 2004, vocês se lembram da tsunami que varreu parte da Ásia, da África, e aí essa matou só uma parte aqui, 230 mil pessoas, e nós ficamos assim estarrecidos, meu Deus do céu, que coisa, barbaridade, porque essa mortandade toda, né? E aí a devastação foi mais violenta nas áreas onde as proteções naturais da orla, mangues e vegetação de restinga haviam sido removidas para dar lugar a resorts e empreendimentos turísticos, né? Nós sabemos que havia, não vale a pena a gente abordar isso, que havia questões desses empreendimentos turísticos em relação ao sexo. Então, olha só a necessidade de destruição, né? A necessidade desses limites que são violação de Deus, né? Passa para o outro, Rose, por favor. E aí, nesse livro, né, Poluição e Psicosfera, e aí a gente vai entrar num campo aí bem interessante, né? Até trazendo um pouco que a Denise abordou, né, sobre os fluidos, né? Então, a gente está entrando nessa linha aqui também, né? Então, ele fala, espíritas e ecologistas identificam rastros de poluição nos dois planos da vida. Aí ele explica, são diferentes categorias de resíduos que geram problemas tanto no plano físico quanto no plano sutil, né? Então, isso, olha só, não é só o desmatamento, não é só queimada. Repara só, a nossa responsabilidade com esse ambiente, né, fluídico, né, magnetismo, que nós falamos agora mesmo no estudo de hoje, né, sobre como estamos tratando a nossa casa mental, né? E aí, nas ciências ambientais, define-se como poluente toda substância ou agente físico que provoca de forma direta ou indireta qualquer alteração ou efeito adverso no ambiente. Então, olha só o que ele nos traz aqui. Essa preocupação que nós temos com o pensamento, com os fluidos que estamos emitindo no ambiente. Ah, mas será que eu vou conseguir, Carmen, lá, sabe, nesse momento, para diminuir a derrubada das árvores na Amazônia? É claro que sim, é lógico que sim.
vai chegar lá, com certeza. Nós nos reunamos e vamos fazer oração, vamos fazer a prece e vamos pedir aos amigos espirituais também que nos ajudem. Então, essa poluição que nós temos que cuidar, tanto na Terra, quanto no plano fluídico também. Passa, Rose, para mim, próximo. E aí nós voltamos novamente, né, com esse livro Após a Tempestade, novamente não, porque a gente não tinha visto, né? E ela tem um capítulo que ela fala sobre calamidades, né? Falando de destruição, né? Trazendo isso, né? Então ela diz assim: Joana de Ângeles, pelo espírito de Divaldo, pela psicografia de Divaldo Franco, troquei as bolas, já botei o Divaldo lá para cima e a Joana aqui para baixo. Então é o contrário. É Espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. E esse livro, Após a Tempestade, ele tem muito a ver com esse tema, né? Planeta sustentável e protegido ainda é possível. A gente sabe que a continuidade dessa frase, após a tempestade vem, bom, e aí cada um que coloca ou sim ou não, a bonança ou não. E aí ela fala assim, olhado sob o ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores, aí entra tsunami, têm objetivos saneadores que removem as cargas psíquicas existentes na atmosfera. Que o homem domina, aspira em contínua intoxicação. Então, tem hora que tem que dar uma varridinha, né? Olha aí o que ela está dizendo. Calamidades resultantes do atraso moral e intelectual dos espíritos encarnados. Grandes desastres, pestes, incêndios, enchentes, incêndios, enfim. Tudo isso faz parte vamos dizer, desse acerto, né? Desse saneamento para melhorar essas cargas psíquicas existentes na atmosfera, né? Esse livro ele foi editado em 1974. Em 1972, essa primeira Conferência Internacional da ONU, né, sobre o meio ambiente. Então, ela já trazia essas questões para a orientação de todos, né? Passa o outro slide para mim, Rose, por favor. Então, ela continua aqui. Referimos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente. Olha só a aura que nós estamos falando, né? Essa terminologia aí. Olha, tem tudo a ver isso aqui. Olha só, os fluidos magnéticos intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Olha o desequilíbrio aí. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições criadas, dos abusos, né, dos ódios sistemáticos, né, dessas doenças, dessa forma doentia de querer mais território, de querer ganhar, de querer guerrear, enfim, tudo isso a poluição mental campeia livre. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Olha só que coisa séria. Olha só que coisa séria. Qual é o remédio para isso? Orar e vigiar. Olha o remédio. Não tem outro. Então, cuidar dos pensamentos, trazer um outro formato, um outro entendimento. Lembra do exemplo da pessoa do planeta de regeneração? Lembra o exemplo que ela deu? É isso. Conta uma história, traz uma parábola para você mesmo, para você cuidar desse pensamento, para você não corromper esses fluidos espirituais tão deletérios. Passa, Rose. Eu acho que eu vou ter 9 horas, hein? Pode, 9 horas. Então vamos. Eu acho que eu vou.
passar esse, Rose, senão vai ficar muito... Passa esse, Rose, passa. Esse é o capítulo 14. Então, ali, como eu falei com vocês, né, a Joana de Ângeles, ela coloca exatamente aquilo que está acontecendo. Isso foi em 74. Aquilo que está acontecendo no mundo, no planeta, e que precisa ser sanado, né? Então, poluição atmosférica, enfim, todas essas questões aqui, destruição, as exigências do Deus petróleo, que só poucos países detinham esse óleo do petróleo, então, a forma abusiva, a poluição sonora, inseticidas, tudo isso ela já falava. E mais. Ela propôs, ela trouxe como a humanidade poderia sanar tudo isso. Então, ela falou no reflorestamento, onde não havia essa preocupação exagerada, necessária, ausência de tráfego com motores de explosão. O que é isso? A gente sabe que tem algumas cidades que alguns carros, né, são par ou ímpar, para ver essa diminuição. Ela já falava isso em 74, dando essa dica aí. Industrialização do lixo, ela já falava isso. Aproveitamento da energia com essa industrialização do lixo. Então, esse gás é utilizado. Adubos e muitos outros. Ela traz, aí a gente percebe como a espiritualidade trabalha para nos ajudar. Porque ela já falava isso em 74. Então, já contaminando no sentido da boa coisa, inspirando os engenheiros, inspirando as pessoas, né, para que pudessem trazer soluções para esse planeta saudável que nós queremos. Passa, Rose, por favor. Já vou acabar, gente, já vou acabar. E aí o programa, no entanto, para o saneamento, traz Joana de Ângeles, de tão perigoso estado de coisas, já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo. Busca-o, faz uma terrível conjuntura em que te encontras e recorda-o. Para toda enfermidade, ele tem a eficiente terapia. Para as calamidades desses dias, ele tem a solução. Ama e serve. Portanto, olha essa frase dela. Ama e serve. Portanto, como possas, quanto possas, quando possas. Faça por favor. A terra, olha o que ela diz, hein? A terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o cascar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Então, gente, cada um responde aí a pergunta que foi nos colocada, se planeta saudável e protegido ainda é possível. Cada um possa fazer sua reflexão a respeito dessas questões aí tão pertinentes na nossa vida aqui nesse planeta. Muito obrigada pela oportunidade, pelo estudo, e por vocês estarem aqui comigo essa noite. Nós agradecemos a nossa irmã Carmen Matos, que nos trouxe esse estudo muito importante. E respondendo essa pergunta, planeta saudável e protegido ainda é possível? Sim. Busca Jesus. Se nós buscarmos Jesus, nós conseguiremos proteger e salvar o nosso planeta. E uma outra frase que nós aprendemos aqui de Joana foi: estuda e estuda-te. Não é? Ela nos diz: estuda e estuda-te. Então, se nós nos conhecermos, se nós realmente entendermos que nós fazemos parte da natureza, nós poderemos salvar e proteger o nosso planeta. Porque Jesus, o nosso mestre, o divino ecólogo, nos auxiliará nos cuidados
dessa casa planetária que o Pai nos concedeu como moradia. Então, vamos observar o nosso comportamento, vamos estudar, vamos nos analisarmos, para assim podermos manter esse planeta saudável e, com consequência, nós também estaremos saudáveis. Então, minha amiga, muito obrigado pelas suas reflexões, foi muito bom o seu estudo e temos muita matéria para pensar. Tá bom? Um beijo no coração, um beijo para todos. E encerrando o nosso estudo da noite de hoje, esse estudo tão bom, tão rico, eu vou pedir ao nosso irmão Alberto Oliveira para fazer a nossa prece e agradecimento. Alberto, lembrando a todos, antes do Alberto fazer a sua prece, que quinta-feira continuaremos com o nosso Setembro Verde. Ele vai ser dividido em 3 palestras, tá? Continuaremos com esse tema. E aqui, como lembrou a nossa querida Carmen, no sábado, o próximo sábado, né? Que será dia 3 de setembro, nós começaremos a estudar às 4h20 da tarde, 16h20, esse livro que ela apresentou, Paulo de Tarso e as Leis Morais, porque já encerramos o estudo das epístolas de Paulo. Então, aqueles que desejarem conhecer esse livro, estudar mais essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, estejam conosco sábado às 16h15, porque é quando começaremos a estudar essa obra, tá bom? E na próxima quinta, continuamos com o nosso Setembro Verde, trazendo esses temas tão interessantes para a nossa reflexão e tão necessários. Alberto, a palavra está com você. Elevando os pensamentos ao Pai, que é a fonte primordial que nos provém. Agradecido, Senhor, por esta orbe que nos acolhe,